Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai falar do exemplo 2. Então a gente vem, né, eu já falei no vídeo anterior, a gente viu o exemplo 1, que são exemplos importantes da dinâmica, e hoje a gente vai trabalhar o exemplo 2. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante pra mim. Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos, e deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo? Dois blocos de massa MA e MB ligados por um fio AB de massa desprezível, puxados por uma força horizontal F através de um fio amarrado ao bloco MB sobre um plano horizontal. E aqui, neste caso, diferente do caso anterior, do exemplo 1, aqui é uma superfície sem atrito. Poderia ter atrito, Natana? Poderia. A gente pode resolver depois com atrito. Mas nesse momento é uma superfície sem atrito para a gente analisar. Vamos lá? Então, qual vai ser a análise aqui? Aqui a gente vai analisar a aceleração dos blocos. E pode ser que a gente calcule a tração entre os blocos. Essa é uma análise importante também, talvez eu faça aqui. Tá, então vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer o diagrama de corpo livre? A gente está tendo um movimento. Então vamos escrever aqui. Esse movimento é um movimento na horizontal. Isso é bem importante para que a gente equilibre. Tá? Então, o movimento é na horizontal, então a gente vai equilibrar essas forças que vão estar na vertical, porque senão a gente já viu que esse bloco ele solta dessa superfície, né? Se eu tenho uma força que eu quero um movimento na vertical, isso vai ser o quê? Deslocando de alguma forma, isso vai se deslocar, isso vai soltar nesse plano, porque se a gente está puxando assim, a consequência é um movimento na horizontal. Porém, se a gente tem uma força inclinada, isso pode fazer com que, dependendo dessa força, da componente Y dessa força, ela pode se soltar aí da superfície. Nesse caso, é uma força na horizontal também, então não tem muito esse perigo, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então, o que a gente tem? Ah, tem M, peso de A, PA, tem o peso de B, PB, não podemos esquecer. Temos normal de B, normal de A. Nesse caso, são forças na verticais que vão se equilibrar, tá bom? Cuidado com o termo. Eu uso bastante também, coisa que vem na nossa cabeça, todo mundo fala, essas forças se cancelam, mas na verdade essas forças se equilibram, né? Esse termo cancelar dá a entender que essas forças somem, que elas não existem, mas elas existem, porém se equilibram, tá bom? E aí a gente tem atração entre os blocos, né? A gente tem um fio aqui, então a gente tem uma atração aqui. E a gente tem a outra tração. Então, a gente tem assim um fio. Então, o bloco B, né, tá sendo puxado aqui. Então, a gente tem essa tração dos dois lados. O bloco B puxa o bloco A. Porém, a gente tem essa força de tração. Porque esse fio AB, ele liga esses dois corpos, tá? É importante isso. E aqui já tá representado. A gente tem a força a força F representada de azul, tá? Então, é muito importante que a gente faça essa análise. E vamos fazer o diagrama de corpo livre para cada bloco, tá? Então, vamos fazer primeiro para MA. Então, o que a gente tem aqui para MA? A gente tem o MA aqui. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Então, a gente tem aqui MA e a gente viu que a força normal no NA com PA, elas vão se cancelar. Então, a gente não vai acabar nem analisando e o movimento tá na horizontal. Então, como que a gente escreve a equação? Vamos lá lembrar, segunda lei de Newton, o que a gente tem? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vem usando bastante isso na dinâmica, a gente usa demais, é por isso que a gente faz essa análise. Então, a gente tinha, né, a gente começou o nosso processo, os primeiros vídeos aqui de cinemática, né? A cinemática, ela fala da aceleração, como a aceleração varia, como a velocidade varia, nananana, tem aceleração variável, né? Mas quem causa isso, né? E a gente percebeu que quem causava essa variação de aceleração era uma força. Essa variação de aceleração não, essa variação de velocidade era uma força. Mas aí, como é que é essa força? Como é que ela se comporta? Como é que eu posso fazer? Eu sei que tem uma ligação de aceleração com força, como é que eu faço isso? E aí, Newton veio na segunda lei, dizendo isso pra gente aqui, ok? Então, é a partir disso que a gente vai fazer aqui. Então, quem que é a força resultante? Olha, veja só. Na vertical, a gente tem as forças se cancelando, NA e PA. Então, nesse caso, a gente tem que a tração é igual a MA vezes a aceleração. Então, essa aqui é a nossa primeira equação para o bloco MA. E aí, a gente pode olhar também e analisar esse fio, né? No fio, quais são as forças atuando nesse fio AB? As forças que atuam nesse fio AB, eu tenho duas trações, uma contrária à outra, né? Eu tenho uma tração aqui e tenho uma tração aqui. A gente não faz a análise, né? A gente não escreve aqui F igual a MA mais vezes a aceleração,
porque ele fala que a massa é desprezível. Se a massa é desprezível, a gente tem aqui que esse cara é 0, ok? Então, e aí a gente vê também que essas trações aqui, elas têm sentidos contrários, então elas vão acabar se equilibrando, tá? Então, nesse caso aqui, coloquei, mas a gente não faz análise, não é importante. Não que não seja importante, não é levada no cálculo, né? E MB, quem que é MB? Vamos lá. Aqui em MB, o que a gente tem? A gente tinha uma tração aqui, se a gente olhar lá. Tínhamos NB, PB e tínhamos a força aqui. E a gente tá, né, imaginando o movimento nesse sentido, então é o sentido do movimento. Se a gente imagina o sentido do movimento desse lado, a força F precisa ser maior. Então, a gente tem F menos T, que é igual a MB vezes a aceleração. E aí, é importante a gente lembrar também, aqui é a equação 2, é importante a gente lembrar também que as forças aqui na vertical também se equilibram. NB é igual a PB, ok? Então, a gente tem duas equações, temos essa equação aqui e essa equação aqui. Isso nos dá um sistema, então a gente tem um sistema de equações. Nesse sistema de equações, a gente tem a equação 1 e a equação 2. Vamos escrever ela aqui. T é igual a MA vezes a aceleração. Nesse caso, é a força F menos T é igual a MB vezes a aceleração. Se eu somar essas duas equações, veja que deste lado da igualdade, ó, eu tenho uma igualdade aqui. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, como é que faz essa soma, né, dessa equação aqui? Deste lado da igualdade, existem dois jeitos de a gente resolver um sisteminha, né? Se a gente lembrar lá da matemática, eu poderia simplesmente, olha, eu tenho aqui, nessa equação eu tenho que tração é igual a MA vezes a aceleração. Eu poderia substituir esse valor aqui dentro. Veja que esse aqui é o mesmo T, então eu poderia substituir esse T por MA vezes A. Ou poderia fazer essa soma aqui, que neste caso é mais fácil, já que eu tenho uma tração que o quê? Ela se cancela. Eu tenho, ó, veja desse lado da igualdade aqui, eu tenho, na primeira equação eu tenho T e na equação de baixo eu tenho menos T. Então, quando eu somo, faço uma soma dessas duas equações, eu tenho T do lado da igualdade e do mesmo lado eu tenho menos T na outra equação, na equação 2. Então, eu posso cancelar. Então, esse cara aqui se cancela com esse, quem sobra é o F. Se você não consegue visualizar isso, talvez substituir o T por MA vezes A na equação de baixo fique mais fácil de visualizar para você. Então, procure sempre o método. Eu sempre digo isso, não existe método certo para resolver. Óbvio que tem os mais fáceis, mais diretos, que vão te ajudar. Mas no começo, no seu aprendizado, vai no teu tempo, vai te conhecendo, né? Vai conhecendo quem é você, vai conhecendo suas dificuldades. E vai sempre, não vai se acomodando, vai sempre buscando mais. Mas no início, tenha paciência, né? A gente não nasceu, né? Não demoramos 9 meses só para nascer. Então, tipo assim, vamos com calma. Vamos com calma, mas sempre, nunca parando, sempre em movimento do aprendizado, tá? Aí aqui, o que a gente tem? MA, então a gente tem, pode colocar o A em evidência, eu tenho o A aqui e o A aqui, então ele fica em evidência, A, e quem que eu somo? MA mais MB. E aí a gente está procurando a aceleração, então nesse caso, esse cara daqui quando tem evidência é uma multiplicação, então isso aqui vai dividindo, então F dividido por MA mais MB. O que a gente percebe desse resultado? Se você me acompanha lá no Instagram, no resuminho eu coloquei força resultante de um sistema, que pode ser de um ou mais corpos. Neste caso, nós temos 2 corpos. Veja só, aqui nós temos o corpo 1 e o corpo 2. Então, nesse sistema, a gente tem 2 corpos. E esses corpos, eles estão interligados. E aí, o que eu falei? Ah, você pode analisar separadamente ou pode juntar esses corpos, né? Então, se você olhar lá, isso garante essa unicidade que a gente tem para analisar sistemas de corpos. E aí, nesse caso, a gente poderia ter feito que a força resultante é uma força desse sisteminha. Se eu imagino esses caras daqui como sendo um blocão só, ele é um bloco só, então qual que é a massa dele? A massa dele é a massa total. Quem que é a massa total? A massa de A mais a massa de B. E aí eu analiso só as forças que estão fora desse sistema. Quem que é a força que está fora desse sistema? Apenas a força F. Veja que essas forças daqui, elas são forças internas do fio. Então, a gente tem só essa força F. Então, quando eu vou escrever isso aqui, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante é só a força F. A massa, nesse caso, é a massa total, ok? Então, seria o quê? MA mais MB.
que multiplica essa aceleração. E quando eu faço, né, coloco, isolo A, fica a mesma resposta que a gente tem aqui embaixo. Então, isso aqui garante, mostra pra gente a unicidade que a gente tem na análise de força resultante para sistema. Então, eu posso fazer separados, corpozinhos, ou posso imaginar ele como um bloco só. Tá bom? Vamos achar a tração também? Vamos aproveitar aqui, já vamos achar essa tração. Qual que é essa tração entre os corpos ali, feito pelo fio AB, né? A gente tá procurando essa traçãozinha aqui, feita pelo fio AB. Então, o que a gente pode fazer? É só voltar em uma das equações. Voltar nessa equação aqui é mais fácil, porque ela é menor, tem menos incógnita. Então, a gente sabe que tração é igual a MA vezes a aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração a gente tem que é F dividido por MA. Então, mais MB. Então, a gente vai escrever que é MA que multiplica F, MA mais MB. Isso aqui dá pra gente que a tração é F vezes MA dividido por MA mais MB. Ok? Então, aí achamos também essa tração interna. Óbvio que tudo em função de letras, no exercício pode vir com números, pode vir com letras. Se acostumem com as letras, porque elas podem aparecer também. Mas é isso, nós fizemos essa análise hoje, então é muito importante que você entenda isso, essa unicidade, né, dos sistemas. Então, a gente pode separar os corpos, mas pode imaginar eles como sendo um blocão só e achar a força resultante que... A força resultante é sempre as forças que estão fora desse blocão, né? Então, nesse caso aqui, era a força F. Essas forças internas desses fios não precisam ser levadas em consideração quando eu imagino para um sistema. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se encontra no exemplo 3. Um beijo, bons estudos e até a próxima!